O filme que eu escolhi, ele é Se Ela Dança, Eu Danço, o 3. O 3. Eu escolhi um filme, na verdade, que eu fiquei muito assim, perdido assim do que eu escolhi, na verdade. Eu fiquei pensando em vários filmes. Mas, por curiosidade, assim, eu gosto muito de dança, de música, assim. Eu não danço, não faço nada. Mas eu gosto muito de assistir, assim, tipo, danças, assim, hip hop, enfim, esses estilos. E daí tem as coisas de filmes que eu gosto muito, que é Se Ela Dança, Eu Danço. Todo mundo ouviu falar já passou na Globo, enfim, no Sessão da Tarde, enfim, várias vezes, assim. E ele é uma sequência, né? Tipo, é uma saga, assim. Aí eu peguei o 3, que ele fala basicamente, assim, só dando uma sinopse, que é o Moose, que é o principal do filme, assim, né? O personagem principal do filme. Ele termina o ensino médio, ele vai pra faculdade, em Nova York. Daí ele tem um meio que dilema, assim, porque ele quer dançar, só que ele tem que estudar, porque fazer engenharia elétrica, né? Ele tem que estudar, mas ele também quer dançar, competir e tudo mais. E é bem essa questão, assim, que eu fiquei refletindo quando você deu a ideia, né, de escolher um filme, de como o Muse, né, o personagem, ele lidou com tudo isso, né, com essa pressão de querer fazer o que ele queria de verdade e aquela questão dos pais. Assim, no começo do filme já, que eu trago no texto, inclusive, que ele chega assim na universidade e a mãe e o pai dele já, tipo, ficam, ó, que bom que você escolheu engenharia, que bom que você vai estudar, que bom que você agora é uma universidade boa, assim, sabe? Tipo, que no passado ele fez escola de artes, assim, né, tipo, um ensino médio de música, entre aspas, assim, que era uma escola, como fosse um a mais, assim, pra ele, né, de música, de dança, que ele fazia também, que ele curtia. Só que daí acabou isso. Então, pra ele coloca nessa cabeça do filme dele, né, no começo do filme ele já coloca na cabeça dele que, tipo, a música e a dança era só um hobby, que ele não podia viver disso e que não valia a pena ficar pensando mais nisso, né? Porque, tipo, aí chegou os passos da mãe e do pai dele. E daí eu fiquei. Eu vou até vou ler essa cena, vou ler o que eu fiquei refletindo depois. Após essa cena, temos que Mussi, com seus pais levam ele para a universidade, né? O que eu entendi, assim, interessante observar nessa cena é que esse conflito de até onde tenho que deixar de ser eu para não magoar o outro, né? Que ele não queria magoar os pais deles. E a descoberta de um jovem adulto buscando o seu próprio caminho, e trazendo para a realidade, assim, o tanto de pressão e tensão que existem entre essas inúmeras famílias na nossa vida, né? Tipo, no dia a dia, das pessoas de querer ter escolhas, assim. Por sorte, meus pais nunca me pressionaram, assim, você vai seguir esse caminho, você vai fazer tudo mais. Mas eu tenho vários amigos meus que, inclusive, deixaram o curso na metade e tudo mais, que fizeram por pura pressão, assim, e se perderam no caminho. Então eu fiquei refletindo sobre essa questão de, tipo, pô, o que eu tenho que fazer, até onde as minhas escolhas, assim, tem que ser prioridade, né? Vou reformular. Até onde eu tenho que deixar de fazer as minhas escolhas para poder não criar conflitos entre meus pais e as pessoas próximas de mim, assim. Então acho que foi um pouco isso que eu fiquei refletindo na hora da cena. E eu fiquei pensando nisso, assim. E na verdade o tempo foi passando. Ele conhece um cara assim que também dança e ele já é inserido num grupo e tudo mais. E ele tem que ficar lidando com isso, porque ele tem que estudar, ele tem que batalhar, ele tem que fazer por parte das batalhas, né? O hip hop tem batalhas de dança, assim, de grupos, e ele tá disputando um campeonato que é mundial, assim. E até tem uma cena que ele tem que escolher, ou ele vai fazer a prova, ou ele vai ir pra competição. E daí ele fica nessa dicotomia. Será que eu vou fazer a prova que vale, tipo, era tipo, metade da nota do que tava pedindo, assim, da prova valer metade da nota da matéria. E ele vai, inclusive, pra prova, só que ele para, assim, olha pra prova, fica olhando pra prova e ele não consegue fazer. Tipo, ele não queria estar ali. Tipo, ele não queria estar ali. Ele sai correndo e vai dançar e ganha a batalha, inclusive. Né? Tipo, então mostra até as escolhas dele, assim, sobre essas questões. E a prova era de quê? Era de alguma coisa de álgebra. É uma coisa de integral, assim, que eu não entendo. Ah, diferente da arte lá, da dança. Depois de arte, fazer ele entrou pra fazer engenharia elétrica, né? E ele gosta, inclusive, tipo, ele fala, ele deixa claro isso, que ele gosta no filme, que ele gosta dessa matéria e tudo mais, da área, só que é pra ele incompleto, sabe? Tipo, falta coisa, assim. E assim, ele continua nessa questão de, tipo, ele vai passando, são várias etapas, né, da dança que ele tem que ir passando, assim, né, tipo, de batalhas que tem pra poder chegar no Mundial. E ele vai passando pelas etapas e ele vai refletindo, assim, o que ele quer. E, inclusive, também tem uma dicotomia, assim, que ele vai pra universidade com a melhor amiga dele, que estudou no colégio dele, assim, eles estudaram juntos e eles foram pra universidade juntos.
E, né, nessa questão e tudo mais, ele também deixa de lado a amiga dele. Por falta de tempo, de ter que dançar e ter que ver as matérias, ele acabou deixando as pessoas que ele se importava de lado, assim, né? Ele também percebe isso mais pra frente do filme. E daí, essa questão também traz um pouco da nossa vida, assim, né? Tipo, o que você deixa pra trás quando você vai viver uma coisa nova, assim. Tipo, um exemplo que eu fiquei pensando, assim, que eu escrevo um pouco no texto, sobre mim também. Que eu falar um pouco sobre mim também, nesse processo de pensar, de reflexão. Tipo, que eu lembro que quando eu fui pra universidade, o ritmo da minha vida mudou, e pessoas que eram meus amigos, assim, pessoas próximas, antes, de lado, assim, tipo, porque cada um foi pra um lado. Então, cada um ficou. Então, acabou se perdendo essa questão. Não que, como bravo um com o outro e tudo mais, mas faz parte. A vida deu vários caminhos pra gente seguir, assim. Então, nessa questão também, de pessoas que deixam pra trás pra poder seguir seu caminho. Mas, enfim, o filme, como tem que ser um filme mais de adolescente, então, assim, todo romantizinho, assim, tá tudo certo. Inclusive, ele fica com a garota, enfim. Mas é passar essa vida, esse processo da vida que, tipo, a gente tem que fazer escolhas e que essa escolha às vezes vai somar ou vai diminuir e tá tudo bem. É só seguir com isso, assim. E só pra finalizar, o que ele resolveu? Ele ganha o campeonato, o Mundial lá e tudo mais, ele ganha o grupo dele e tudo mais. Mas aí ele vai lá e percebe, putz, eu ainda quero continuar estudando. Tipo, ele tem esse estalo na cabeça dele que ele ainda quer continuar estudando. Ele vai até o reitor, né, da universidade e tudo mais, e pede pra ele fazer os dois cursos, dança e engenharia elétrica. E ele faz todo um uma reflexão com o diretor e tudo mais, o que ele queria cada vida dele no passado, enfim, o que pra ele importava, ele perguntando pro diretor, né, pro leitor, o que pra ele importava, o que pra ele era ser feliz e tudo mais, e ele vai lá e faz os dois. E isso é muito legal. E sim, só um spoiler assim, que no 5 ele volta, né, são vários filmes, ele já tá mais velho, assim, já tá casado, enfim. Ele volta trabalhando como engenheiro elétrico, mas depois ele também trabalha como dançarino profissional, assim, ganhando outra competição. Então é só essa reflexão de como a gente vai fazendo as escolhas da vida e tudo mais e trazendo esse equilíbrio pra gente mesmo ser feliz, assim. Buscar essas questões e buscar esse aprendizado com a vida mesmo que dá pra si próprio. E acho que é um pouco disso, assim, que eu tirei do filme.